dia, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Paula e eu vim compartilhar com vocês a segunda parte sobre a minha conversão, da minha história e do meu testemunho. Se você não viu o primeiro vídeo, por favor, veja. Talvez você fique um pouquinho perdido nessa segunda parte, sem a primeira. Uma das coisas nas quais eu não citei no vídeo anterior foi o fato de eu cometer consequentemente, muitas vezes, um pecado mortal, que no início eu não fazia ideia de que era um pecado até. Comecei ali com cerca de uns 12 anos, eu não me recordo a idade exata, na verdade. Eu acho que foi na época da pandemia, mas eu não tenho certeza, que foi o pecado da pornografia e da masturbação. Foi um pecado que perdurou durante muitos anos. Foi um vício que eu criei, que infelizmente muitas pessoas hoje em dia criam, infelizmente. Eu tô livre dele há mais de 2 anos. Foi no ano da minha crisma que eu consegui finalmente me livrar dele. Às vezes eu ficava 3 meses sem, e aí eu caía e procurava igual uma doida a confissão. Mas um belo dia, em um belo ano, em um final de ano, na verdade, não havia missa. Um lugar onde eu estava não havia missa, não havia confissão. Então eu não poderia me confessar. Então eu fiquei aquilo com cerca de 1 mês, com aquilo na minha cabeça. Eu fiz aniversário com aquilo na minha cabeça. Eu preciso confessar, eu preciso confessar, eu preciso confessar. Até porque eu não estava indo na missa, então outro pecado mortal cometido, né? Mas foi assim que eu me livrei. Não tinha padre pra confessar, fiquei desesperada e eu não voltei a cometer esse pecado. Foi literalmente isso. E aí também veio o jejum das sextas-feiras, que foi uma coisa que alimentou muito para que eu pudesse largar pecados como esses. Ah, mas você começou a fazer jejum na sexta-feira sem nem mesmo ter parado com esse pecado? Eu tava tentando, né? Mas eu comecei sim, porque o jejum ele também é para que você possa se libertar dos seus pecados. Para que você possa não somente alimentar a sua carne, mas também possa controlar os seus desejos no caso por carne, por comida, né? E aqui no Brasil nós podemos mudar, então, o jejum por outra coisa. Mas normalmente eu faço de carne mesmo. A menos que eu esqueça, né? Talvez eu faça de outra coisa. O que, assim, acontece com uma recorrência maior do que eu gostaria. Mas, continuando, né? A minha conversão depois que os grupos de jovens, eles voltam, né? O grupo volta. Eu me torno coordenadora também, depois de um tempo. E no ano da minha crisma acontece. Eu não me recordo se eu já era coordenadora ou se era vice ainda. Mas no momento da minha crisma, então, eu lembro que quando a gente foi no retiro de crisma, a orientação era para que nós não usássemos legging e usássemos camiseta branca. Eu fui de camiseta branca e de legging. Eu me recordo que a gente podia usar jeans ou qualquer outra calça que fosse preta daí, né? E eu não tinha outra calça no armário, então eu usei legging, que era o que eu tinha, eu usava isso pra ir nas missas recorrentemente. Mas aquilo ficou na minha cabeça, tipo, por que eu não poderia usar a legging? Era uma camiseta branca, muito bonita, não era simples, ela era bonita, ela tinha uns babados, assim. Acho que eu não tenho mais ela, não continuei usando, porque é uma camiseta que se você fizesse assim, ela mostrava tudo. Então não é muito interessante, assim, né? Então eu parei de usá-la, no caso. Depois. Mas era uma camiseta realmente muito bonita. Aquilo ficou batendo na minha cabeça. Eu já tinha o desejo de ir todos os domingos à Santa Missa. Algumas coisas me impediam. Às vezes a gente ia viajar e a gente não ia na missa lá. E eu também não fazia muita questão de pedir. Mas aquilo começou a me incomodar com maior frequência. Então aconteceu o dia da minha crisma. Naquela semana, então, a minha mãe ia fazer a calça da minha crisma. E no bilhete que nós recebemos, ou que os nossos pais receberam na época, a gente podia usar as seguintes coisas, né? A gente podia usar calça ou saia. E eu conheci um pouco da modéstia na época. Não era muita coisa, assim, eu tava me convertendo ainda, né? Eu tava no meu primeiro ano de conversão mesmo. E literalmente, eu olhei pra cara da minha mãe e eu disse assim: mãe, eu quero... Você pode fazer uma saia pra mim? Eu gostaria muito de usar
a saia. E eu passei pra ela o molde como eu queria que fosse a saia. Ela tinha aqui assim na cintura, tinha um negócio de amarrar, assim, que fazia um laço. Não tinha nada a ver. Se eu deixasse solto também não tinha problema. E ela era um pouco mais curta na frente do que atrás, mas era uma saia comprida. Ela era um tanto assim, mais ou menos abaixo do joelho, claro, né? Eu estava indo numa missa e sendo ela modesta, então não dava, né? Eu lembro que eu fiquei até gripada, então na verdade eu até botei um terno por cima e aí cobriu até pra baixo do cotovelo. Achei isso muito engraçado. E aí, só pra variar um pouquinho, eu fui a primeira a crismar. Não sabia que ia ser a primeira a crismar, a minha madrinha procurando qual era a mão que eu botava no ombro antes. A gente não tinha tido nenhum ensaio. Eu aprendi o que eu tinha que responder pro bispo na hora da crisma com ele falando na homilia. Foi literalmente isso. Eu lembro que alguns meses antes eu tinha esquecido o que era crisma. E eu ter procurado no Google. E aí eu fiquei com a cabeça muito pesada, né? Porque, pô, eu tô na crisma lá há quase 2 anos e não sei o que é. Tô esperando isso e eu realmente tinha esquecido, assim, tinha saído da minha memória. Eu olhei, daí eu lembrei, né, o que era. Talvez tenha sido uma coisa momentânea, tipo, quem era João Batista mesmo? Lembrei! Alguma coisa assim, provavelmente. Escolhi uma madrinha certa. Eu não gostaria de escolher uma madrinha, ou um padrinho, né, de crisma, que não fosse me levar pra igreja, que depois de 2 meses não ia nem olhar pra minha cara, que a gente fosse brigar ou alguma coisa assim. E realmente isso não aconteceu, não, em nenhum momento foi o que aconteceu. Eu queria que fosse alguém da família, pra começo de conversa. Porque eu não tinha amizade, não tinha um carinho por alguma pessoa de fora que pudesse me levar pra mais perto de Jesus, que eu soubesse que eu continuaria tendo contato com essa pessoa, né? E então eu escolho a minha madrinha de batismo, de batizado. E alguns não gostaram, mas foi a minha escolha. E foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Realmente. Foi uma loucura, assim. Mas realmente o que me tirou da mornice naquela época também foi muito o catequista. Eu fiquei com ele cerca de 2 meses. Eu comecei no ensino médio, então eu precisei mudar de catequese porque eu mudei o turno que eu estudava. Então, antes eu fazia catequese de manhã, então eu fui pra tarde. E aí eu peguei um catequista maravilhoso que tirou muito essa mornice. Uma das coisas que ele sempre perguntava em toda a catequese era: você foi na missa esse final de semana? E às vezes quando eu não ia, eu dizia, eu via missa online, porque eu tinha feito mesmo isso, porque eu sabia que ele ia cobrar, ele ia perguntar, e aí ele cobrava mesmo. E foi uma das coisas assim que... Só que eu crismei, e aí eu queria ir na missa, dominical, religiosamente, só que a minha mãe não me levava. E nós tínhamos uma briga em casa, porque ela tinha tido algumas desavenças lá na paróquia. E depois eu fui entender que eram realmente coisas que não eram coerentes com a nossa fé. Que hoje atualmente ela não pratica mais. Já falo um pouco mais sobre isso, mas... e então eu tive uma grande dificuldade de voltar a ir na missa. Então eu falava pra minha mãe: mãe, eu vou na capela ali embaixo. Tipo, não consigo ir na missa, porque a paróquia é longe. Eu era... Tipo assim, eu nunca tinha saído de casa, a minha mãe não iria me deixar eu ir até a paróquia sozinha, né? Uma vez aconteceu, mas ela tinha entendido errado, né? Hoje em dia, tudo certo. Ou voltar... Enfim, hoje em dia é mais tranquilo em relação a isso, tá? Mas, naquela época ela não gostava, então eu disse... um pouco mais abaixo da minha casa tem uma capela, só que ela pertence a outra paróquia. Então eu não sabia se tinha missa, se ia ter culto, se ia ter celebração da palavra. Não sei, não faço ideia. E aí eu acordava de manhã e ela olhava pra mim e dizia assim, ó: vamos lá na missa da São Francisco de noite. São Francisco é a minha paróquia, né? Eu falo, tá bom. Tipo, que bom, né? Eu não vou precisar ir andando. E aí e foi assim que começou, né? Hoje a minha mãe voltou pra igreja.
o que aconteceu na época, né? Eu peguei muito no pé dela depois, muito. Depois que eu me converti, eu entendi o que tinha de errado nisso, que eu tinha ali dos meus 15 para os meus 16 anos, cerca dos meus 16 ali no início. Não, acho que eu tinha 15 ainda, acho que eu tinha 15. Ela fazia práticas como constelação, que eu cheguei a fazer, inclusive, eu cheguei a fazer constelação familiar, né? Acredito que eu tenha mencionado isso no vídeo anterior. Eu cheguei a fazer a prática da constelação, ela fez comigo algumas outras coisas que ela atuava, o pêndulo, né? Algumas outras coisas que não são coerentes com a fé católica. Então eu fiquei muito no pé dela por um grande período de tempo em relação a isso. E inclusive a gente brigava de vez em quando por isso, né? Eu não sou de levantar o tom de voz, nem de me irritar fácil, mas às vezes dava muita vontade de sair chorando. Algumas vezes eu até saí chorando, assim. Então foi uma coisa assim muito, vamos lá, né? Vamos colaborar. E era muito engraçado depois do processo ter se iniciado, né? Eu falava uma coisa, uma semana ela discordava totalmente e depois ela voltava concordando. Depois da minha conversão, né? No meu primeiro ano de conversão. Porque eu havia entendido que essas coisas, essas práticas, elas não convinham com a Igreja Católica. E assim, é muito interessante dizer isso, porque a grande maioria dos católicos que vão à missa nos domingos não sabem disso, porque não buscam pesquisar. Ou eles simplesmente fecham os olhos. Então é uma coisa que eu tenho pra dizer, ó. Se você faz alguma prática de terapia integrativa que não seja a psicóloga, procura pra saber se a Igreja Católica, que a Igreja em si diz. Então é uma coisa que era muito recorrente no meu dia a dia, eu cresci sabendo disso. E algumas das coisas que a minha família sempre trouxe pra mim, e que não foi necessário que eu mudasse durante a minha conversão, foi: não fale palavrão. Tipo assim, eu tive autorização pra falar palavrão quando eu tinha uns 12 anos. Mas eu não gostava de falar palavrão. E aí, eu já era contida, então na época que eu me converti não foi difícil largar os palavrões, porque, tipo, na grande maioria do tempo eu não falei, então não foi algo, eu tenho que parar de falar, porque eu falava muito pouco já. E as poucas vezes que eu falava, assustava as pessoas, né? Então se eu falasse um palavrão na época, as pessoas... E era muito essa a reação das pessoas, porque eu sempre fui muito certinha, muito certinha. Eu sempre fui a CDF da turma, sempre. Sempre. Desde ali, depois da pandemia, eu sempre fui. Hoje eu já não sou mais tanto, claro, né? Algumas outras coisas são: não escute funk. Nunca escutei funk. Não gosto de funk. E nada relacionado a isso. Esse tipo de música nunca me agradou aos meus ouvidos. Ele nunca foi interessante. Foi uma das coisas nas quais eu trouxe de casa. Roupa curta eu nunca usei. Muito curta, assim, nunca usei mesmo. Tipo aquelas bermudas, assim, que mostram o que não deve. Roupas extremamente indecentes. Eu usava muita legging, mas eu não usava bermuda, e não usava bermuda legging. Eu tinha um short saia daqueles escolar, que eles são um pouco acima do... tanto assim, acima do joelho, que eu usava de vez em quando, assim, no calor, mas era o máximo. Mas eu não gostava muito, assim, então era mais em casa mesmo. E alguns vestidos que eles eram até um pouco... mais ou menos no joelho, assim, um pouco acima do joelho, mais ou menos dessa média ali. Mas tinha uma época realmente que, se eu estivesse em casa, eu botava um blusão, uma bermuda antiga, até de dormir, de pijama, e a camiseta cobria a bermuda de tão comprida que era a camiseta. E eu, como eu tinha crescido, eu continuei usando as bermudas, elas diminuíram também. Eu lembro muito bem disso. Inclusive, nas camisetas eu tinha ganhado em um bingo do grupo de jovens. Eu tô falando sério, o demônio usa as coisas até mais improváveis possíveis pra levar a gente. Mas, seguindo, né? Algumas das coisas com qual eu sempre trouxe de casa foi: Jesus existia. Eu cheguei a duvidar, assim, com pensamentos intrusivos da existência de Jesus, mas eu cresci sabendo sobre a existência dele.
Então, quando eu fui para a igreja, comecei a frequentar em si a igreja, ao minimamente católico de BGE, né? A catequese e as outras coisas com qual eu já falei pra vocês. Eu sabia da existência de Jesus e eu não tinha dúvida disso. Eu não cheguei lá na catequese como uma criança que não acreditava em Jesus, que era traumatizada até onde não dá mais. Não que a outra parte também não seja verdade, mas eu acreditava em Jesus. Não foi uma questão, olha só, eu não acredito em Jesus. Não, isso não aconteceu. E eu gostaria muito de citar agora a questão da modéstia. Durante o meu primeiro ano de conversão, que foi o ano de 2023, foi um ano extremamente conturbado. Foi um ano que eu troquei de escola também, foi o ano da minha adaptação. Eu não vou citar muitas coisas sobre a escola nesse momento, desafios e outras coisas, até porque ficaria muito extenso sobre. Mas depois de um tempo começou a me incomodar uma coisa, porque eu usava leggings pra ir pra escola e aquilo eu não gostava. Eu comecei a me sentir muito mal usando elas, e eu usava as leggings e às vezes calças mais largas quando possível até o final do ano. E aí, no início de 2024, do ano passado, então, eu vou a um evento chamado Ava Cristo. O Ava Cristo, ele foi um evento maravilhoso, era um retiro de carnaval de um dia, que foi tipo uns 3 dias antes da minha aula voltar, né? E foi maravilhoso, assim, eu tive meu primeiro encontro com Jesus mais sério, assim, vamos dizer, não foi mais intenso. Jesus lavou a minha alma naquele dia. E quando eu cheguei em casa, eu reclamei e falei pra minha mãe de novo que seria muito bom se a escola me deixasse usar saia. Eu não tinha pedido, achei que ia ganhar um não, então né, nunca tinha pedido. Naquele dia minha mãe mandou mensagem pra escola, ela mandou mensagem quase que um dia antes das minhas aulas começarem. E a escola respondeu que eu podia, desde que fosse azul ou preta. E como Jesus é maravilhoso, né? Aquela saia que tava muito batida já, da minha crisma, era azul marinho. E eu tinha mais uma saia azul marinho. Mas eu já tinha usado tanto aquela saia da crisma, mas tanto aquela saia da crisma, tanto, porque ela era a única do meu guarda-roupa. Por um tempo ela foi a única do meu guarda-roupa. Única mesmo, não tinha mais nenhuma. E ela inclusive, ela tá toda cheia de bolinho hoje em dia. Eu usei tanto aquela saia, mas ela era muito bonita. Desculpa, mas ela era muito bonita. Eu acho que ela ainda tá viva por aí, nessa vida. Eu acho que sim, provavelmente. Eu espero que esteja, porque eu gosto muito dela. Não que eu vou usar ela de novo, mas é um carinho bem grande. E isso que eu não sou muito apegada à matéria, né? Coisas materiais. Mas garanto que aquela saia pra mim tem um sentido um pouco mais especial. Foi a saia da minha crisma. Eu lembro que no dia da minha crisma também a minha avó estava presente. Acho que a minha avó... eu tenho uma foto com ela, tá no meu Instagram. E aí a gente tinha tirado foto. E aí o padre e o bispo, eles estavam saindo do altar e a gente tava na beirada. Eu sei que eu entrei... Eu nem sei como é que eu entrei na igreja. Não sei se eu fiz o sinal... Eu acho que eu só fiz o sinal da cruz assim, correndo. Na época eu não fazia genuflexão na entrada. E aí eu só pedi, bispo, padre, vocês podem... Eu pedi pro bispo, né? Bispo, você pode tirar foto com a gente? E aí a minha mãe, o padre tava junto, né? E aí ela falou assim, não, pode vir junto, padre, pode vir junto. Aí eu tenho foto com os dois. Lá no meu Instagram. E aí tá o padre, o bispo, a minha avó e a minha irmã, eu acho. Se tem mais alguém, me perdoe se eu estou esquecendo. Acho que foi a minha mãe que bateu a foto. Mas assim... E as fotos da minha crisma do fotógrafo eu nunca peguei. Ela veio assim, eu nunca peguei. Nunca nem cheguei a ver. Foi muito assim. E o dia da minha crisma também foi loucura atrás de loucura, assim, muita. Foi muita loucura. Porque eu não fazia a mínima ideia do que ia acontecer, né? A liturgia da crisma, da missa do crisma, eu não fazia a mínima ideia do como é que ia ser. Eu não sabia as músicas que ia cantar, não fazia ideia. E realmente foi uma das coisas, assim, muito visíveis. E eu gostaria também de contar a minha história com a música nesse sentido, porque conforme eu fui me convertendo, eu fui deixando de cantar as músicas como
como Areia, músicas tipo dos Melins, algumas outras músicas assim, música popular brasileira mesmo, que eu gostava. Porque se fosse pra cantar mesmo, eu não cantava rap geek, não. Rap nerd, seja lá como se chama ainda. Sei lá, na minha época era isso. Se for hoje em dia ainda, não sei. Eu cheguei até no trap nerd, eu acho. Mas eu não gostava muito, não. Isso aí é que já virava muito funk pra mim. Aí eu já não gostava mais tanto. E tinha umas coisas assim que eu não... Não. Obrigada, mas não quero. Eu só quero a parte que é sobre os personagenzinhos, tá? Mesmo que esteja falando sobre alguma coisa morrer ou matar, mas é melhor do que ficar falando aquelas coisas azedas de hoje em dia, né? E... a música, ela surgiu um ano depois que eu comecei na psicóloga, quando desisti da primeira e troquei. Ela surgiu, depois de 6 meses eu mudei de professora, estou com ela até hoje. E cantar pra mim, ele sempre foi um desabafo. Desde quando eu era pequenininha, eu saía olhando em volta e cantando, assim, pra poder desabafar. Eu fui uma criança muito retraída. Eu era muito tímida, muito tímida. Sabe a criança que não quer levantar a mão pra pedir pra ir no banheiro? Porque não quer atrapalhar a aula, mesmo que a professora não esteja fazendo nada, esteja em silêncio, a gente esteja fazendo atividade e eu tenha acabado. Essa era eu. A criança que tinha vergonha até de fazer uma pergunta pra professora. Essa era eu. Eu não levantava a mão, não falava nada. Nada mesmo. Eu era calada, prestava atenção em tudo. Eu sempre tive muita facilidade em pegar, assim, conteúdo, entender em si. Mas eu era muito tímida. Eu era desbocada completamente. Ao contrário da minha mãe, né? Ao contrário dela. Eu tenho umas habilidades que são meio inversas das dela. Por exemplo, a minha mãe gostava muito de falar. Aí eu comecei porque ela gostava muito. Daí ela me incentivou e eu comecei a gostar também. Acho que Jesus deu uma mexidinha, mexeu os palitos dele aí, né? Porque eu me recordo da criança que eu era. Eu era muito, mas muito na minha. E eu era uma criança que não falava para as pessoas como estava se sentindo. Talvez fosse visível em alguns momentos que eu estava triste, talvez na grande maioria deles. Mas eu não falava, eu não ia até na minha mãe dizer assim, eu tô com vontade de chorar. Não era isso que eu fazia. Eu sentava na escada e ficava cantando sobre como o céu é azul. Ou abria um livro e eu cantava a musiquinha do livro. E era assim como eu me expressava, era o meu jeito. Talvez isso seja um grande bar para algumas pessoas, né? Mas era assim que eu fazia. Eu não sabia que eu poderia falar isso pra alguém. Era realmente uma das coisas que passava pela minha cabeça. Não dá. Não é possível. Isso não dá. Não me passava pela minha cabeça que isso poderia acontecer. Não era uma possibilidade. Não era uma coisa plausível de ocorrer. Tanto que eu tenho muitas letras antigas. Eu não paro por olhar aquele caderno porque, assim, eu gostava de umas coisas muito esquisitas na época. Muito esquisitas, mas muito esquisitas. Algumas delas eu não me orgulho muito, não. Vou ser bem sincera, e algumas coisas eu gostaria de... Não, se eu fosse falar pra mim mesma do passado alguma coisa, eu dizia: Paulo, esquece isso aí tudo. Esquece isso aí tudo, vai escutar isso aqui, ó. Isso aqui vai te levar pra mais perto de Deus. Isso aqui não vai, tá entendendo? Isso aqui vai te levar mais perto do carinha lá de baixo. Então, é claro que eu me arrependo de muitas coisas da minha história, porque, querendo ou não, eu confessei muitos pecados, então pra gente poder confessar alguma coisa tem que ter arrependimento, né? Mas eu aprendi muito com essas coisas. E uma das coisas que eu costumo fazer muito é contar o meu testemunho pra mim mesma. Isso aconteceu várias e várias vezes, de chegar, começar a gravar áudio, eu gravo áudio no gravador, porque eu não quero me sentir muito louca, falando sozinha, normalmente. Normalmente não tem ninguém perto de mim, tô sozinha, completamente sozinha, aí eu ligo o gravador. E falando
vou falando. Às vezes tem um assunto específico, às vezes eu só vou falando. Porque eu tenho uma dificuldade. Eu penso em imagens, eu não penso em palavras normalmente. Então, falar em voz alta me ajuda a entender o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo. Então, às vezes muitas vezes eu saí cantando alguma coisa por aí e percebi que eu tava me sentindo de um jeito que eu não tinha percebido. E como a minha mãe era praticamente formada em psicologia, uma das minhas primeiras perguntas não foi: tudo bem? Foi: quem é você? Então foi uma das coisas que eu fui me perguntando muito cedo até. Tipo, 8 anos. Quem é você? 8 anos. Então, realmente, foi uma coisa, tipo... Vai se conhecer, minha filha. Vai. E acho que isso ajudou muito no meu processo em si. Porque haviam inúmeros traumas que eu precisei ir curando ao longo da minha história. A culpa pela separação dos meus pais, a trauma paterno e vários outros traumas. Alguns que eu não tenho conhecimento que eles existam até hoje, alguns sim. Então a minha história ela é marcada por muitas coisas. E estes vídeos sobre conversão, eles são somente uma pincelada do que aconteceu. Então, houveram muitas situações que me levaram ao pensamento do suicídio ali aos meus 12 anos. Mas, que se eu for falar de todos eles minuciosamente, eu precisaria contar a minha vida aos 17 anos para que fosse possível entender. Então eu vou contar só a minha situação familiar, que foi a que ficou pra fora em si, a contextualização da minha vida, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. A gente morava numa rua mais acima do que a da minha avó. A gente veio morar com ela. Eu me lembro da gente vindo especificamente uma das vezes, porque a minha mãe veio algumas vezes pra casa da minha avó. E essa foi uma delas, acredito eu. A gente chegou aqui, a gente ficou na parte de baixo da casa e a minha avó na de cima. Que era a casa da minha avó, né? Minha avó levou as máquinas de costura pro andar de cima e a gente ficou morando embaixo. Eu lembro que a gente dormia num colchão, assim, né? Porque a gente não tinha muitos móveis no início. E algumas coisas a gente foi ganhando, né? E depois de um tempo já tinha quase tudo mobiliado. A minha mãe costurava. A grande maioria das minhas roupas já eram feitas por ela na época. Hoje em dia ainda são, não vou negar. A saia que eu estou usando nesse momento, ela continua sendo. E foi uma das coisas, assim, que sempre esteve muito presente. Muito. Então, cerca de 1 ano depois, vem-se o meu padrasto. Cerca de uns 2 anos depois, ele vem morar conosco. E quando eu tinha uns 10 anos, depois de uns 3 anos dele, 2, 3 anos, a minha mãe tem a minha irmã, então. Que hoje em dia ela tem 7 anos. Ela é uma bênção, talvez uma mini bênção em formato de criança. Ela tem autismo. O grau mais baixo, mais moderado de suporte. Grau 1 de suporte, né? Que é o leve, também conhecido. Que no início não andava, não falava, foi meio desesperador. Mas que hoje tá aí. Em relação a partes da minha conversão que talvez tenha ficado de fora, a questão da modéstia ali, né? Então depois dali do retiro eu comecei a usar saia todos os dias pra ir pra escola. Eu uso até hoje, sou com uma delas. Hoje em dia eu tenho a saia só de ir pra escola e não, assim, normalmente, né? Eu não uso pra ir pra missa. Tudo bem que assim, eu já fui com uma saia verde uma vez esse ano, porque as 2 pretas da escola estavam lavando. Isso já aconteceu, né? Aí leva um bilhetinho, minha mãe assina, tá tudo bem. Ela já sabia mesmo. Então é mais ou menos assim que ocorreu a minha história, né? Aqui eu excluí totalmente a parte vocacional dela, né? Então eu só contei a parte de conversão mesmo. Eu não contei do véu que eu utilizo nas missas, não contei isso. Como eu cheguei a essa parte, cheguei aqui ao YouTube, os milhares não, né? Mas umas dezenas de pedidos de Jesus e das pessoas. Então, acredito que, por hora, este seja o vídeo sobre conversão. Caso eu me lembre de alguma parte muito importante da minha história, que não der pra fazer um adendo em um outro vídeo,
tem uma parte 3, mas até o momento não pretende-se, porque eu contei tudo que eu me lembro até este momento. Mas, como eu ainda estou escrevendo projeto de vida sobre a minha vida, talvez ainda tenha aí algumas outras informações que sejam pertinentes contar. Mas até o momento, não se tem. Pelo menos eu não tenho. Talvez Jesus tenha e eu não sei. Mas sei lá, né? São José é um pai providente e Jesus também. Então, que Deus abençoe, que vocês possam dormir, acordar, ou almoçar, ou tomar o café da tarde com Jesus, com Nossa Senhora. Então, a paz do Senhor e o amor de Maria, e até a próxima. Beijo!